Paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa escola dominical. Nós ainda estamos naquela restrição, mas a CPAD deu 3 opções para estudarmos. A primeira delas é a nova revista, ou seja, a revista relançada do ano de 1993. Eles fizeram um relançamento e, de acordo com pedidos, então a igreja pôde adquirir para estar estudando. Outra opção é a repetição do trimestre passado. E como terceira opção, também eles deram uma outra opção, dizendo que pode inverter as lições. Os jovens com a lição do adulto, o adulto com a lição de jovens. E algumas igrejas, como a nossa série, pensaram numa revista lá e eles estão estudando uma outra revista. Estudando assim, fazendo as lives mencionando uma outra revista. Eu quero aqui, dentro de poucos minutos, mencionar aqui a questão da lição que nós estamos estudando, que vamos passar aos irmãos, é essa de Daniel. Na ocasião, no ano de 1993, eu tive o privilégio de lecionar essa lição. Foi escrito pelo pastor missionário Eurico Bergstein. E hoje ela volta, algumas coisas estão diferentes, eu ainda tenho a lição guardada aqui, mas houve algumas mudanças, então nós vamos usar a revista nova, certo? Então, ao abrir o vídeo, acompanhe aí a leitura que está em Daniel, capítulo 9, versículo de 1 a 3, depois volta para o 6, capítulo 6, versículo 10, e volta ao 2, o versículo 17 e até o 19. E depois Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Não vou fazer essas leituras porque o livro de Daniel, os versículos são maiores. Esdras, então, os versículos são muito grandes. Tomaria um pouco mais do nosso tempo, uma vez que é um vídeo gravado. Na primeira lição, a primeira lição que teria que ser estudada domingo passado, Daniel ora por um despertamento. Embora esse acontecimento está sendo registrado no capítulo 9, mas ele faz parte ainda do capítulo 6. Capítulo 6. O que aconteceu com Daniel? Daniel, ele foi para a Babilônia com 15 anos mais ou menos. E ele viveu na Babilônia todo o resto da sua vida. Então, quando chega ali no capítulo 6, que mostra ele sendo lançado na cova dos leões, aquela história que nós sempre pregamos e falamos, ele já estaria aí com os seus 84 anos, mais ou menos. No capítulo 5 a gente vê que ele já estava aposentado. Quando aquele acontecimento, a gente pode dar uma olhadinha na Bíblia, para que a gente possa ter uma melhor compreensão. No capítulo, aqui no capítulo 5 de Daniel, o banquete do rei Belsazar. Veja que nesse capítulo, o rei Belsazar, ele faz um banquete e é regado a vinho e muita festa. Acontece que o Belsazar é o final, porque Belsazar é um tataraneto, talvez um bisneto de Nabucodonosor. A dinastia ainda é de Nabucodonosor, né? Ele está fazendo parte ainda daquela cabeça de ouro da visão. E veja que quando aconteceu a escrita lá na parede, Daniel é chamado. Ele não faz mais parte, mas ele é chamado. A rainha mãe
Então foi que disse, olha, existiu lá no dia do seu pai, Nabucodonosor e tal, e manda chamar Daniel. Ele já não estava mais em atividade, ele já estava praticamente aposentado, ou aposentado de vez. Aí nós temos o capítulo 6. Por que o capítulo 6? O capítulo 6 é o que mostra a oração de Daniel. Embora ele esteja falando isso no capítulo 9. Mas é o capítulo 6 que mostra a oração de Daniel. Por que Daniel foi orar? Daniel foi orar porque ele leu o livro do profeta Jeremias, as profecias de Jeremias, que os acompanhou na Babilônia, né, os escritos de Jeremias, e ele leu o capítulo 29, versículo 10, e nesse capítulo mostra que a desolação de Judá, de Jerusalém, duraria 70 anos. Então o que acontece? Daniel viu que o tempo estava findando e não havia nenhuma comoção da parte dos judeus. Eles não estavam fazendo nada, tipo, se preparando para voltar, para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Eles não estavam se preparando para isso. Então Daniel começa a orar. E no capítulo 6 a gente vê que a oração dele era feita durante 3 vezes ao dia, incomodou lá aos poderosos da época, aos falsos amigos que ele tinha, enfim, incomodou, e ele foi lançado na cova dos leões, como nós sabemos. Como nós sabemos. E esse evento se dá já no reinado pós-Nabucodonosor. Nabucodonosor é a cabeça de ouro da estátua, termina naquele dia daquela escrita. Não vou entrar aqui em detalhes porque demora um pouquinho para fazer essa explicação, como foi que terminou. E aí entra o reino Medo-Persa. O reino Medo-Persa é dirigido por 2 homens, Dário e Ciro, né? Dário fica mais com a questão da administração e Ciro corre um pouco mais atrás da conquista, né? Então eles acabaram se unindo aí para tomar o reino e eles, então, a partir daí começaram a dirigir ao mundo assim na época, né? Que a maior administração era essa região e eles então estão dirigindo assim. Daniel está no reinado de Dário, colocado aqui como no ano primeiro de Dário, porque depois da Cova dos Leões ele ganha assim um cargo de destaque novamente lá. Ele já não é mais um mocinho, já é uma pessoa bastante idosa, mas ele ganha um cargo de destaque porque ele era amigo de Dário. Dário gostava dele, embora ele não tivesse mais em atividade, mas ele ganha um cargo de destaque, como nós vemos no capítulo 6, 7 ali, a gente percebe que isso aconteceu. Mas o que nós queremos nesta manhã é mostrar aos irmãos que Daniel, ele foi despertado para orar. Quando ele leu aquilo que esse acontecimento se daria após 70 anos e estava vencendo, ninguém estava se comovendo com isso, ninguém estava nem aí com isso, ele começa a orar. Começa a orar para que Deus trouxesse um despertamento naquele povo, para que o povo voltasse para a cidade. Como isso ia acontecer, ele também não sabia, não tinha a mínima ideia. Porque os grandes embates que se vence com a oração, a gente não tem ideia como é que vamos vencer isso, né? Daniel não tinha a mínima ideia como é que ia acontecer isso, mas ele começa a orar. E na oração, ele se consagra, ele busca a Deus, e no capítulo 6 a gente vê isso com mais propriedade. Daniel era um homem estruturalmente espiritual, capacitado, né, para enfrentar verdadeiros combates com oração. Ele não era uma pessoa que apenas chegava lá, dobrava o joelho e dizia: Deus abençoe meu pai, minha mãe, meus irmãos, judeu e amém, e ia dormir. Não, ele tinha diálogo com Deus, ele tinha conferências com Deus, né? Ele marcava audiência com Deus. Esses horários dele aí eram horários de audiência. Deus falava com ele e ele falava com Deus. Era essa a oração de Daniel. Essa oração, esse tipo de oração, irmãos, é que nós precisamos. Dizia o pastor Alfredo Riquidal que a gente teria que orar até esquentar a alma, né? Até esquentar
o Espírito. E às vezes a gente não faz essa oração, a gente vai lá, ou seja, a gente não ora assim, né? A gente fala, faz oração, a gente não ora assim. A gente vai lá, dobra os joelhos 2 minutos e já levantamos e saímos para fazer as nossas coisas, como assim, Deus vai cuidar de tudo, mas eu nem falei nada com ele, não, nem combinei com ele, ele nem ouvi ele falar comigo. Então é um tanto difícil entender isso assim. Então Daniel não era esse tipo de pessoa. A oração dele era um diálogo de horas com Deus, de momentos com Deus. Né? É, a oração de Daniel trouxe profundas mudanças na Babilônia. Lembra que o rei Dário assinou alguns decretos depois da oração de Daniel, mostrando como é que ia funcionar a partir dali. Aquilo não aconteceu pela amizade só com Daniel. Ele tinha amizade com Daniel, mas quando Daniel sai da cova dos leões ileso, sem nada acontecer, então veja que algumas leis foram assinadas que traziam benefícios a Daniel. Não houve um enfrentamento de Daniel com o rei. Daniel não fez um debate com o rei Dário. Daniel não fez um debate com os seus inimigos. Ele não foi para cima dos seus inimigos dizendo que essa lei ou aquela tinha que ser implementada. Ele não foi. Ele foi falar com Deus. Né? E foi através da oração dele e do seu diálogo com Deus foi que houve as mudanças na Babilônia. Né? Essas mudanças aconteceram, evidentemente, pelas respostas da oração de Daniel. Né? A Bíblia relata que realmente aconteceu. Aí diz que no primeiro ano do rei Ciro, aí está no capítulo 1 de Esdra, diz aqui no primeiro ano do rei Ciro, lembra que eles eram os dois, tanto o Dário quanto o Ciro, eles estavam no mesmo reino, Medo e Persa, né? Rei da Pérsia, foram para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Jeremias também havia dito que isso ia acontecer. E havia profecia também a respeito de Ciro, 200 anos antes, dar o nome de Ciro, como é que ele ia nascer, e lá o profeta, 200 anos antes de nascer, mais de 100 anos, quase 200, que ele já se sabe o nome de Ciro, e já se sabe o que ele vai fazer, e ele é chamado lá de ungido do Senhor, de meu pastor. Parece que é Isaías, né, que chama ele de meu pastor. Então, é interessante isso porque Ciro é uma promessa de Deus para o povo de Israel. Mas mesmo que você tenha uma promessa de Deus, não pode ficar em casa sentado esperando acontecer. O que acontece com as pessoas? Não tem uma promessa de Deus, então eu vou ficar aqui sossegado, tranquilo. Deus vai fazer. Deus só vai fazer se eu me propor a ir buscar. Né? Se eu não buscá-lo para que ele entenda que eu quero, eu não vou receber. Já estava na promessa, mas a oração de Daniel fez com que essas promessas se cumprissem no tempo certo, na hora certa, no momento exato, como Deus queria que acontecesse. Né? Então, Deus usou o Ciro, esse rei Ciro, e ele então foi quem mandou o povo de volta, e ele recebeu como missão a reedificação do templo. Veja só, que o povo passava lá e via aquilo tudo assombrado, caído, porque ficou 70 anos. Uma construção destruída há 70 anos, ela cria, ela enche de lodo, enche de sujeira, cria mato para todo lado, né? Fica descaracterizada, totalmente descaracterizada. Ainda mais se ninguém mexer lá, não envolver, não limpar, fica muito ruim. Assim ficou o templo. Então quem passava lá em Jerusalém e via o templo, via alguns lugares importantes, como os muros, por exemplo, dizia, isso aí nunca mais vai ter solução. Né? Por quê? Lá em Jerusalém, de acordo com o livro de Neemias, ficaram os fracos e pobres judeus. Primeiro que eles não tinham interesse, e se tivesse também não tinha condições de fazer. Então como fazer? Deus então desperta o Ciro e ele tem como missão, ele entende que tem a missão de reconstruir o templo do Deus do judeu. Ele põe isso como missão. Né?
aí você entende também que a oração de Daniel chegou a esse detalhe, né? Quem tem a missão de fazer, então se desperta para fazer, e ele vai fazer. Quando você ora, quem tem a missão de fazer, se desperta para fazer. Não significa que você está orando para você fazer. Para nós fazer, nós oramos e queremos a função para nós, não. Precisa fazer, então vamos orar para que aconteça. Quem vai fazer? Deus tem quem vai fazer. Se for você, tudo bem. Mas se não for você, Deus vai despertar quem vai fazer e esse vai se levantar e fazer. Então Ciro se levanta e vai fazer porque ele teve isso como missão. Então os cofres do reino lá da Pérsia foi que bancou a reconstrução do templo em Jerusalém. Resumindo aqui, resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor, como eu já disse aqui, capítulo 1 e 1 de Esdras, pelo contato de Daniel, pela oração de Daniel, que Ciro veio conhecer a Deus e veio então entender que ele fazia parte desse projeto de reconstrução, né? Veja só, não foi um embate, não foi um debate, não foi uma pressão que fez o Ciro mudar de ideia, não. A Bíblia diz, versículo 2 aí, Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Como é que fez isso? A oração de Daniel promoveu essas mudanças, né? O grande rei Nabucodonosor, ele demorou para aprender essa lição, mas ele aprendeu. Porque Daniel, quando foi para Babilônia, ele tinha 15 anos. E aqui eu termino até dizendo o seguinte, que às vezes nós como adolescente, jovem, a gente acha tão difícil servir a Deus. Daniel tinha tudo para ser um adolescente revoltado, porque os pais pecaram e ele vai para o cativeiro. Os pais erraram e ele é colocado dentro da Babilônia. Mas lá na Babilônia, ele recebe uma função importante já com seus 20 anos, talvez 21, quando ele vai fazer parte do reino da Babilônia. E o que acontece? Ele poderia dizer, bom, agora estou na faculdade federal, aqui, esse negócio de igreja, esse negócio de crença, de fé, vamos largar para lá. Não, pelo contrário, ele chamou os amigos aqueles amigos dele que tinham mais afinidade com Deus, e ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a história disso aqui. Vamos mudar a história disso aqui. Nós não vamos comer nada do que eles comem aqui, não vamos fazer nada do que eles fazem aqui, e nós vamos simplesmente servir a Deus aqui dentro da Babilônia. Isso era humanamente impossível, né? Mas quando você se propõe servir a Deus, quando você se propõe fazer a vontade de Deus, aí, meu amigo, Deus é contigo, as muralhas vão cair. Daniel teve lá os seus embates, mas em todos eles Deus o fez vencer. Veja que nenhuma vez Daniel foi lá para brigar com Nabucodonosor. Pelo contrário, Nabucodonosor, quando precisava, mesmo não querendo, ele mandava chamar Daniel e dizer, Daniel, vê se o seu Deus aí pode fazer alguma coisa, né? E uma coisa interessante, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. E essa coisa não mudou em Daniel, né? Não mudou em Daniel, quer dizer, Daniel foi para a Babilônia, mas a Babilônia não entrou em Daniel. Pelo contrário, Daniel entrou na Babilônia e fez mudanças na Babilônia. Então ele passou a fase de adolescente lá, como crente fiel, passou a mocidade, toda a mocidade como crente fiel, não se desviou, passou a idade adulta como crente fiel, aposentou como crente fiel, depois de aposentado ele é chamado, ele continua crente fiel, ele é jogado na cova dos leões com 84, 85 anos, continua crente fiel, ele sai de lá como crente fiel, assume posição depois de aposentado porque é crente fiel, e ora a Deus para que haja um avivamento por sua fidelidade. Deus o ouve e faz com que um rei totalmente inverso, contrário, tenha experiência com Deus e receba as bênçãos espirituais de Deus. Quer dizer, Daniel, ele não era simplesmente um homem que tinha um sentimento político, não. Ele foi lá e fez, através da sua oração, mudanças. Então, meu querido irmão, você que é jovem, você que está na idade adulta, você que já está aposentado, né? Que às vezes Daniel, ele passa todas as fases da idade lá
lá na Babilônia, menos a sua parte da infância, mas da adolescência para frente ele passa lá na Babilônia, mostrando para nós que é possível ser fiel em qualquer circunstância da nossa vida. E mesmo no meio de um grande furacão que ele estava vivendo lá, é possível orar para que haja um despertamento. Então oremos a Deus para que Deus nos desperte. Amém? Que Deus abençoe.